Minhas saudações a todos os participantes do evento. Eu sou Moreno Stedley, aluno do Programa de História Social da Universidade de São Paulo. Eu vou fazer uma apresentação sobre a descrição dos animais na obra Etiópia Oriental do Frei João dos Santos, que foi publicada em Évora no ano de 1609. Teve uma tradução latina do Alonso de Sandoval em 1622, então foi uma obra que teve um grande impacto no conhecimento sobre a África Oriental na época e tem uma reverberação até a historiografia atual e para essa apresentação, especialmente para o texto que eu vou enviar nas atas do colóquio. Eu vou focar a descrição dos animais e as formas de interação locais do viajante que permitem a construção desse conhecimento dentro do campo da história natural. Eu trago aqui algumas citações da fonte, eu não tenho como exibi-las, mas elas vão constar do artigo enviado para o colóquio. Um primeiro aspecto importante é que, apesar do texto dialogar com todo esse repertório textual, desde autores clássicos a contemporâneos, o saber que é obtido na viagem em terreno é reivindicado para conferir o estatuto de veracidade daquilo que é narrado. Isso é exibido numa citação bem no início do livro, em que ele fala: e porque, para o bom entendimento e crédito de qualquer história, é necessário saber-se o fundamento dela e a razão em que se funda o autor que a conta, para que assim mais facilmente se venha em conhecimento de sua verdade, sendo a história que pretendo tratar da Etiópia Oriental, que tive larga notícia em 11 anos que nela residi, pareceu-me que ficava obrigado, antes que dela falasse, dizer a causa que tive para ir a estas partes, e como andei por elas, para que efeito, e porque vendo-se as coisas que adiante eu contarei como testemunho de vista, se lhe deu o devido crédito. Como é sabido, os conhecimentos produzidos na Península Ibérica tiveram um papel central nas transformações intelectuais vividas pela Europa a partir do século XV e que tinham na experiência, ou no saber das experiências de feito, no dizer do José Sebastião da Silva Dias, uma categoria importante na construção do conhecimento e no estatuto de veracidade. O contato com o Novo Mundo e o estabelecimento da carreira das Índias, criando novos espaços de circulação para os europeus, que logo passaram a funcionar com notável regularidade, geraram uma grande inovação científica e técnica, por exemplo, nos campos da astronomia, da navegação, história natural, medicina, e evidenciaram os erros de diversas fontes clássicas nessas áreas do conhecimento, que falavam sobre a inabitabilidade da zona tórrida, sua inavegabilidade, sobre o Índico como um mar fechado, além do novo continente americano que foi descoberto com sua diversidade humana, de animais e de plantas, muitas novas ilhas, povos diversos e novas constelações no hemisfério sul. A obra de Frei João dos Santos ganhou destaque na época por preencher uma lacuna de informações precisas sobre os sertões da costa de Sofala e Moçambique, onde se situava o Monomotapa, reino identificado por muitas fontes, não só europeias, como o principal fornecedor do ouro que abastecia a cidade Swahili da costa índica da África. O dominicano assenta a veracidade do seu relato seguramente no domínio de um amplo repertório letrado entre autores antigos e modernos, mas sobretudo na experiência obtida em terreno concreto e nas informações obtidas em contato direto com os africanos. A tradução da obra para o latim em 1622 por Alonso de Sandoval, que também estivera em África, permitiu, como aponta Teresa Nobre de Carvalho, que a obra cessasse os circuitos cultos europeus, constituindo-se na principal fonte a respeito da África centro-oriental para os estudiosos europeus, até os registros de David Livingstone no século XIX.
No século XVIII, por exemplo, Júnior Furtado aponta o livro como fonte principal para a faceta oriental do projeto de ligação entre Moçambique e Angola, esboçado por Dom Luís da Cunha, que o colocou sob a responsabilidade do cartógrafo D'Anville. No final do século XIX, a obra seria retomada agora como uma fonte histórica privilegiada na disputa colonial da África, traduzida para o inglês e publicada pelo missionário sul-africano e funcionário colonial britânico George McCall Teal, republicada em Portugal na coleção Biblioteca dos Clássicos Portugueses, com louvas ao autor e críticas ao uso injurioso por parte dos rivais, com objetivos a negar a soberania portuguesa sobre os territórios africanos. No entanto, antes dessa trajetória de longa duração da obra, que chega até os dias atuais, com uma nova tradução francesa em 2011, sua circulação imediata produziu um efeito sobre a trajetória pessoal do seu autor, o missionário João dos Santos. A produção da obra certamente qualificou para ser enviada pela monarquia filipina de volta a Zambésia, para chefiar a missão de Chikovo, uma região especialmente privilegiada por seu relato, onde, segundo ele, abundaria a prata, mal explorada pelos portugueses. Nesse sentido, a coroa portuguesa e, sobretudo, a Ordem de São Domingos intensificaram suas relações com Monomotapa e com sertanejos de origem portuguesa que ascendiam nas configurações de poder no Planalto da Zambésia, com filhos do Mutapa sendo enviados a Goa para estudar em colégios dominicanos. Frei João dos Santos foi muito próximo de um dos mais proeminentes desses sertanejos, Diogo Simões Madeira. A trajetória posterior do autor viajante é pouco conhecida. Sabe-se que morreu em Goa, e embora se conheça os nomes de 2 manuscritos seus a respeito dessa segunda passagem em África, eles ainda não foram localizados. A historiografia aponta que teriam informado significativamente a década 13 de Ásia de Antônio Bucarro. A carreira das Índias, com a sua regularidade regida pela frota anual e pelas monções, possibilitou um fluxo de mercadorias, pessoas, objetos, animais e plantas que eram trazidos para os ambientes cortesãos. A construção de uma rede de informações sobre esses novos espaços de circulação mostrou-se essencial para os interesses comerciais e os modos de governar à distância das coroas ibéricas. O conhecimento sobre doenças e seus tratamentos, plantas e animais comestíveis, rios e espaços de navegação e penetração terrestre eram necessário mesmo para a sobrevivência em territórios estrangeiros. Outros conhecimentos, como línguas, instituições políticas indígenas, rotas comerciais, visavam colaborar com o bom governo dos vastos territórios da coroa. Isso não significa incorrer numa abordagem utilitarista, colocando a ciência como um instrumento do império, mas sim que a utilidade era uma categoria do pensamento político da época. Cabe observar que no mesmo ano em que vinha à luz a Etiópia Oriental, o Dom Luís Mendes de Vasconcelos, que viria a ser governador de Angola, publicava do Sítio de Lisboa, obra representativa de uma corrente portuguesa crítica ao dispêndio de forças no Índico, em favor da centralização dos negócios no Atlântico. Frei João dos Santos, ao contrário, argumenta por uma razão de Estado voltada para o Índico, procurando convencer da existência de um comércio rico de ouro e marfim, que poderia ser mais explorado, além de muitos outros víveres, âmbar, escravizados, o que recebe um destaque significativo, e afirma a existência de prata até então não confirmada. São muitos os exemplos desse tipo de informação ao longo da obra, bem como dos protocolos de comércio, das principais rotas comerciais, das formas de cultivo e de exploração mineral. Se há nesse conjunto textual, a respeito dos novos espaços de circulação dos povos ibéricos, uma preocupação notável com a razão de Estado e o bom governo desses territórios, dotando esses textos de um sentido pragmático que em parte explica sua vocação empírica, também se ocuparam de muitas outras questões. Pelas redes de informações entre a Europa e o restante do mundo que se formaram a partir da Península Ibérica desde o século XV, circularam não só informações práticas e mandatos régios, mas também tratados de história, geografia, astrologia, botânica, que atendiam a preocupações eruditas, assim como relações de sucesso, papéis avulsos, noticiosos, relatos de naufrágio ou de monstruosidades, atendendo a uma curiosidade do mundo que extrapolou o espaço das cortes.
Se há claramente uma visão de utilidade política em Etiópia Oriental na descrição dos itens de comércio dos vários portos dos Índicos, das principais rotas e feiras do interior, na descrição das organizações políticas, seus protocolos e suas relações com os portugueses, apontando potenciais comerciais inexplorados, o aspecto da curiosidade do mundo é igualmente significativo na obra, buscando o curioso, maravilhoso, singular, aquilo que causa espanto. Os estudos de Dante Teixeira e Nelson Papávero evidenciam a relação entre literatura de viagem, história natural e cartografia na produção de uma imagem do mundo pelos europeus, em especial no conhecimento da fauna e da flora. A obra de João dos Santos se situa mais no campo da narrativa de viagem, dialogando com outras áreas, como história natural, botânica, cartografia, história política, entre outras. Podemos percebê-lo na evocação inicial do testemunho de vista como categoria de verificação do saber. Isso é importante, pois está relacionado ao significado da experiência na literatura do período. Como letrado, clérigo e viajante, Frei João dos Santos quer dar uma contribuição sólida para o conhecimento dos animais, dedicando mais de 10 capítulos ao tema, com uma pré-organização cartográfica. Animais da região de Sofala, dos seus rios e seus sertões, com destaque para o Zambeze, principal via de acesso ao Planalto, descritos em sequência nos livros 1 e 2. Animais marinhos observados na região das Quiringas, de Moçambique e das várias ilhas dessa região, descritos no livro 3. Essa contribuição provém de suas experiências em terreno concreto nesses territórios, que buscou amalgamar na produção de sua obra. Na sua primeira estadia em Sofala, Frei João dos Santos era muito próximo de um sertanejo, Rodrigo Lobo, que havia recebido do Sacheteve, senhor dos territórios contíguos a Sofala, o título de esposa do rei, com direito sobre a ilha de Maroupe, situada no rio de Sofala. O título de esposa do rei, na estrutura de poder dos Shona, seria um título de grandeza, e quem o detinha possuía vassalagem própria, controlava a terra e cobrava tributos. Rodrigo Lobo foi sem dúvida um informante privilegiado para o dominicano, ajudando a introduzi-lo no mundo africano a partir de seus circuitos de sociabilidade, que envolvia desde seus vassalos e escravos até o Zimbábue ou a corte do Sacheteve. Rodrigo Lobo é descrito como alguém que sabia falar ao modo dos cafres, por metáforas. A partir de Maroupe, Frei João dos Santos inicia sua descrição dos animais, já expondo o circuito de sociabilidade e as circunstâncias da produção do conhecimento. No rio de Sofala, diz Frei João dos Santos, obra de 4 léguas da fortaleza rio acima, começa uma ilha chamada Maroupe. Um português chamado Rodrigo Lobo era o senhor mor parte desta ilha, da qual lhe fez mercê o que teve, por ser muito seu amigo, e juntamente lhe deu o título de sua mulher. Nesta ilha tinha Rodrigo Lobo muitos cafres seus escravos, e os mais que nela moravam, todos eram seus vassalos. Algumas vezes fomos a ela, eu e o padre meu companheiro, a catequizar e batizar alguns deles, que pela maior parte eram gentios. Outras vezes ao folgar, porque é ilha de muita recreação, por haver nela grandes pescarias e caça de muitos e vários animais, como são veados, merus, paraparas, nondos, gazelas, vacas bravas, que têm pouco diferença das mansas, muitos porcos do mato e javalis, e outras muitas castas de feras que andam em bandos como vacas ou cabras. Primeiro podemos ver o desenvolvimento de um circuito de sociabilidade entre Frei João dos Santos e Rodrigo Lobo e sua rede de dependência, em maior parte gentios, a quem o dominicano vai catequizar. A proximidade de Rodrigo Lobo com Sacheteve é destacada, porém não apenas para catequizar e batizar o dominicano frequenta os círculos do sertanejo, mas também para folgar, porque é ilha de muita recreação. Entre os elementos de recreação estão a caça e a observação dos animais. Essas ocasiões de recreação são momentos de interação na produção do conhecimento, como se pode ver no trecho a seguir. Na ilha de Maroupe, de que atrás falei, meia légua das casas em que mora o senhor da ilha com toda a sua gente, está um bosque muito formoso,
mais de uma légua em roda, de arvoredo silvestre, tão alto que se vai às nuvens, e tão basto e copado por cima, que não dá lugar ao sol para entrar nele, pelo que em algumas partes é escuro e medonho. Aqui dentro é casa e morada de leões, tigres, onças, elefantes e porcos monteses. Um dia fomos dentro a este bosque, eu e o padre meu companheiro, para vermos uma caçada de porcos que o dono da ilha quis fazer, por respeito de nos recriar e fazer mimo, para o que mandou ajuntar mais de 50 escravos e vassalos seus caçadores, assim para a segurança de nossas pessoas como para o efeito da caça, os quais iam todos armados de arcos, flechas e azagaias e algumas espingardas, e desta maneira atravessamos o bosque, em que achávamos muito porcos, e deles foram mortos 3 e tomados alguns leitões pequenos. Também encontramos elefantes e tigres e alguns búfalos, que todos se desviaram de nós e fugiram, com que muito folgamos. Podemos identificar a interação entre o dominicano e o sertanejo, que parece interessado em fazer mimo ao padre dominicano, mostrando as curiosidades da terra. Ao mesmo tempo, se realça a rede de relações e dependência do sertanejo, que mobiliza mais de 50 escravos e vassalos para uma caçada de porco para recriar os padres, ocasião que permite a observação dos vários animais referidos. Então, no texto completo enviado para o colóquio, eu vou analisar especificamente a descrição de cada um desses animais, como se produz o conhecimento, o saber sobre esses animais, quais são as circunstâncias de interação e as diferentes formas de agenciamento que se podem identificar nessa descrição e nessa produção de conhecimento, nas relações entre o padre, que é o autor da obra, com o sertanejo, com os seus escravizados e com a população africana de sua fala. Agradeço a atenção, convido quem estiver interessado em ver mais detalhes a buscar o artigo enviado para as atas do colóquio. Desejo um bom evento a todos.